Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos é uma ótima oportunidade para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Sabemos que nós aprofundamos o relacionamento com Deus quanto mais nós o buscamos. E como o livro de Salmos tem 150 textos, você tem a chance de ficar 150 dias meditando na lei do Senhor e aprofundando o relacionamento com Deus. Quando você lê um salmo por dia, você acaba ficando 5 meses de comunhão com Deus, porque são 150 dias, são 5 meses. E se você põe como propósito meditar em Salmos 2 vezes no ano, você já cobre 300 dias, todos os dias recebendo uma parte de alimento espiritual, lendo, meditando em cada capítulo, em cada salmo. O livro de Salmos ele não tem capítulos. Você está vendo aqui na tela Salmos capítulo 92, que nós vamos meditar hoje no Salmo 92, porque cada salmo foi escrito de forma individual, particular, e cada salmo reflete a circunstância que o salmista, que o autor de cada salmo estava passando. Cada salmista, cada autor de cada salmo, quis falar a respeito de um assunto do seu relacionamento com Deus. E mais tarde, o povo judeu reuniu esses salmos de vários autores e formou o livro dos Salmos para servir como um saltério, para servir como um livro onde eles têm uma fonte para a criação de músicas para adoração a Deus. Então o livro de Salmos, inclusive no texto original hebraico, ele se chama Tehillim, que se escreve T-E-H-I-L-I-M, e Tehillim quer dizer louvores. Então, para o povo judeu, o livro de Salmos se chama o livro dos louvores, porque eles usam os salmos para adorar a Deus em músicas e também como poesia. Agora, o livro de Salmos, ele começa falando como ser bem-sucedido. Você lê o Salmo de número 1 e lá está escrito: bem-sucedido, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes medita na lei do Senhor dia e noite para fazer o que está escrito nela, porque é comparado como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Mas os ímpios não são assim, eles são como a palha que é espalhada pelo vento. O Salmo de número 1 fala isso para nós. Então ele está dizendo que se você quer ser bem-sucedido, você não pode andar no conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que praticam o mal, aqueles que mentem, se corrompem, vivem na infidelidade, vivem na mentira, vivem na corrupção, vivem com ira, com mágoa, sem perdoar o próximo, vivem com raiva, com ódio, não cuidam da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Esses são os ímpios, os que praticam o mal. Não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores são aqueles que erram. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Por isso que nós dizemos que é pecado beber, porque a pessoa que bebe, ela erra o objetivo de cuidar do seu corpo, da sua saúde. Acaba morrendo antes. É errado você não cuidar da sua saúde. Pecado não é algo assim, é porque é pecado, simplesmente porque é pecado. É pecado porque traz uma destruição. O adultério, a prostituição, a entrega para o sexo livre é pecado porque
pode trazer um prazer momentâneo, mas destrói, corrompe a pessoa na formação de uma família. Uma pessoa que se entrega para o adultério está destruindo outras famílias. O divórcio gera lares desfeitos, crianças em angústia porque não podem ver um dos pais, e nós estamos vivendo uma sociedade hoje em que muitas pessoas são filhos de pais separados. E é interessante que nessa geração onde muitos são filhos de pais separados, começaram a ter gerações de pessoas muito ansiosas, com depressão, com vários problemas emocionais. É fruto da destruição de famílias. Então, quando fala que o sexo livre, desenfreado, quando a pessoa se entrega para isso, ela perde o equilíbrio, a resistência para lutar pelo seu casamento, porque o sexo se torna algo fácil e livre. O texto de Salmos, o texto da palavra, está querendo prevenir o mal. E depois ele fala, não se senta na roda dos escarnecedores, os fofoqueiros, maledicentes, reclamões, que vivem nas rodinhas de conversa falando a respeito de notícias do governo para ficarem jogando conversa fora. Pessoas que são produtivas, ao invés de ficarem falando mal a respeito da situação, elas procuram cuidar da própria vida. Então, quando a pessoa cuida da própria vida, conversa com alguém que estudou e que montou o seu negócio e que está vendendo o seu produto e que está ganhando o suficiente para sustentar a sua família e cuidar da sua vida. Pergunta para essa pessoa se ela está preocupada com o governo. Ela vai dizer, está mais difícil economicamente. Mas ela vai dizer, mas eu estou ganhando, estou cuidando da minha família, estou prosperando, estou agora abrindo um novo negócio. Você nunca vai ver uma pessoa que está dedicada a cuidar da própria vida, estudando e fazendo as coisas, reclamando porque está faltando, porque ela está cumprindo a lei do Senhor. A lei do Senhor fala sobre sermos diligentes, fazermos o melhor em tudo aquilo que fazemos, sobre adquirir sabedoria. Provérbios capítulo 4 fala no versículo 7, adquire a sabedoria de tudo que você deve buscar, você deve investir tudo para adquirir a sabedoria, porque com ela você tem a chave para resolver as situações da vida. Então a lei do Senhor, quem medita na lei do Senhor dia e noite, para colocar em prática, é comparado a uma árvore que está plantada a um ribeiro de águas. O ribeiro de águas fala a respeito de vida e ribeiro de águas fala a respeito de movimento. Água parada gera dengue. Água parada não faz nada. Ou seja, não adianta você buscar o conhecimento e não colocar em prática, mas água em movimento, como um ribeiro de águas, limpa os caminhos, leva a novos ambientes, leva a novas conexões, a conhecer novas pessoas, leva para novos lugares, traz novas ideias. Quando você lê, medita na palavra dia e noite e coloca em prática, você é como um ribeiro de águas vivas. Você recebe conhecimento, que é a água da vida, e você se coloca em movimento. Então, você tem a folha que nunca seca, ou seja, você sempre tem alegria, esperança, fé, confiança, porque você conhece novas pessoas, conhece novos ambientes, estuda novos negócios, aprende novas coisas, viaja para outros lugares, conhece novas culturas, aprende novas coisas, procura aprender um instrumento musical, aprender um outro idioma, aprender sobre coisas novas. E sempre buscando fazer aquilo que está na palavra de Deus, honrando sua família, cuidando bem dos seus filhos, honrando bem os seus pais, fazendo o melhor no seu local de trabalho, buscando a Deus diariamente, orando e colocando as ansiedades diante dele, sabendo que ele é aquele que cuida de nós. Então, quando a pessoa faz isso, ela vai ser bem-sucedida. O Salmo de número 1 fala isso. E aí,
quando você vai avançando na leitura dos Salmos, você vê no Salmo 3, como se tem multiplicado os meus inimigos, Senhor, e os que buscam a minha alma. O rei Davi escreveu o Salmo de número 3, mas ele termina dizendo assim, mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então você vai lendo os Salmos e você vai aprendendo as lições. Se eu estou sendo perseguido pelos inimigos, eu posso confiar no Senhor e posso dormir. E, às vezes, ao longo da vida, nós oramos e parece que Deus está muito longe de nós. Mas quando nós lemos os Salmos, nós aprendemos que mesmo quando parece que Ele está longe de nós, Ele está perto. O Salmo de número 13, o rei Davi escreveu: Por que o Senhor tem estado longe de mim? Até quando o Senhor não me ouvirá? Até quando eu clamarei e tu não me ouvirá? Até quando o meu inimigo prevalecerá sobre mim? Então, mostra que o rei Davi também passou por momentos em que ele se sentiu só. Mas o Salmo de número 13 termina dizendo assim: Eu cantarei louvores ao Senhor, eu ainda o louvarei. Então, o Salmo de número 13, quando você medita nele, você aprende que eu estou nessa situação, parece que eu estou sozinho, mas o rei Davi também passou por isso no passado e ele terminou dizendo: Eu ainda cantarei louvores ao Senhor. Então, eu posso ter essa esperança renovada e lembrar: eu também ainda cantarei louvores ao Senhor. Nas situações de falta, o Salmo 23 vai dizer: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não me faltará saúde quando estiver na doença, não me faltará esperança quando eu olhar em volta e parecer que tudo terminou. Não me faltará fé de que o Senhor é Deus e de que Ele está comigo. Quando o Salmo de número 1 fala que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, põe em prática, é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não secam, fala sobre isso. As folhas não secam, significa a fé, a esperança, o amor, a paciência, ela é renovada, são renovados diariamente. E aí quando você pensa assim, eu estou abatido, o Salmo 42 vai dizer: Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Quando você está num momento de castigo, porque Deus está colocando você numa situação difícil, porque você tropeçou, você errou, fez alguma coisa errada e de repente você cai num castigo, você está pagando o resultado, a consequência de uma palavra maldita, de uma decisão mal tomada. Aí você lê o Salmo 44 e aí lá você vê: o Senhor nos castigou, mas o Senhor nos trouxe para o castigo para o nosso bem. Foi bom receber o castigo do Senhor, porque com o castigo nós amadurecemos e aprendemos. O Salmo 44 fala sobre um cativeiro que o povo de Israel estava passando e eles agradecem a Deus. O Salmo 74 também tem essa mesma fala de que no castigo nós tivemos a chance de lembrar do Senhor. Quando nós pecamos, fazemos coisas terríveis, nós podemos ficar tristes e pensar: não tem mais saída, eu pequei. Mas aí nós lemos o Salmo 51, que o rei Davi escreveu depois que ele cometeu um adultério e mandou matar o marido da mulher com quem ele se deitou. E ele escreve o Salmo 51, onde ele pede para Deus: livra-me dos crimes de sangue, ou seja, que eu não faça mais isso. E aí ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pede para Deus, ele reconhece, arrependido: eu tenho um coração que é sujo. E ele fala no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele está dizendo: eu sou um pecador. Ele reconhece o seu erro, ele se arrepende e depois ele pede para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, coloca em mim o que eu não tenho porque eu sou um pecador. E não tire de mim o Espírito Santo. Então, no Salmo 51 nós aprendemos que quando tropeçamos, erramos, pecamos, podemos nos arrepender, que ele nos escuta. Asaf confessou que sentiu inveja dos homens maus, dos ímpios. No Salmo 73 ele falou: eu olhei para os ímpios e vi que eles parece que nunca estão envolvidos com trabalhos pesados. Eles se vestem do orgulho como se fosse um colar. Eles andam sempre de cabeça erguida. Parece que o mal
não lhes sucede. Então eu tive inveja deles. Ele fala isso abertamente no Salmo 73. Mas aí ele diz assim: até que eu entrei no santuário e eu entendi que o ímpio é como um sopro, ele é como um vento que passa, logo passa, ele é como uma sombra. E porque ele não busca a Deus. Então ele confessou que teve inveja do ímpio e que ele entendeu que aqueles que não buscam a Deus podem ter uma vida muito boa nessa terra, mas aqueles que não buscam a Deus depois da morte não vão se encontrar com Deus. Eles vão estar longe de Deus e a nossa vida aqui na terra é uma vida muito passageira. Moisés falou sobre isso no Salmo 90. A duração da nossa vida é muito curta. Nós passamos dessa vida como uma sombra. A nossa vida tem uma duração de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam até os 80, pela sua robustez, pela sua força, na grande maioria são anos de enfado e de cansaço. Então Moisés ele fala assim: a nossa vida é tão curta que ele faz um pedido no Salmo 90: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ou seja, ele pede para Deus: me ensina que a cada dia eu tenha mais sabedoria para não errar, porque a nossa vida é muito curta e se eu tomar uma decisão errada, eu posso sofrer muitos anos e gastar a minha vida com muito sofrimento. Então no Salmo 90 ele pede isso. E o livro de Salmos ele vai avançando, tratando de várias situações da vida. Quando uma pessoa se sente muito pequena, muito insignificante, muito sem valor e começa a ficar deprimida em função disso, e ela lê o Salmo de número 8, ela vê, ali está escrito que quem é o homem para que te lembres dele e quem é o filho do homem para que se preocupe com ele. Aí o Salmo 8 fala assim: um pouco menor que os anjos o fizeste, mas o coroaste de glória, dando a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. Então, quando você está um pouco deprimido, abatido, pensando que não tem valor e você lê o Salmo de número 8, você percebe que Deus honrou a todos os humanos, dando para eles esse poder e esse domínio. E isso nos faz perceber o quanto Deus nos ama. Por isso que, quando você medita no livro de Salmos, você vai, a cada salmo, encontrando uma aproximação com Deus. Quando você está triste pensando que Deus esqueceu de você, o Salmo 19 vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a glória da obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Sem linguagem, sem fala, manifestam a glória de Deus. O sol fica na sua casa, escondido, e de repente ele sai para percorrer o seu caminho como um herói. Ele brilha até que ele se põe. Então, quando você lê esse Salmo 19, você vê e você está triste pensando que Deus não existe ou que Deus esqueceu de você. Você lê esse Salmo 19 e você fala: é verdade, eu posso olhar para o céu e quando eu vejo o céu, o sol que vem nascendo, as estrelas durante a noite, a lua, o céu quando ele está bem azul, o céu quando está com nuvens que formam figuras, e quando as nuvens estão em movimento ou quando as nuvens estão paradas, mexendo com a nossa imaginação, nós podemos ver que cada dia é um dia em que o céu é desenhado, mostrando que Deus todo dia renova a criação. E ele, olhando para o céu, podemos contemplar um espetáculo que Deus apresenta e prepara para nós. Mesmo nos dias nublados, você vê a chuva caindo e você vê a bênção que Deus traz para a plantação que nos traz o alimento e o cuidado de Deus. Então, quando você medita em Salmos, você tem essa chance de glorificar a Deus e de entender que Deus está conosco em todos os momentos.
Hoje nós vamos ler o Salmo 92. E como nós já falamos, os salmos não têm capítulos. Quando você vai falar de um salmo específico, você deve dizer Salmo 92 ou Salmo de número 92, porque daí você sabe que aquele salmo está na posição 92 dentro do livro dos Salmos. Então, o Salmo 92, ele é um salmo que pode ser dividido em 7 partes. Ninguém sabe quem foi o autor do Salmo 92, mas ele é o único salmo que fala a respeito do sábado. Se você entrar na Bíblia original, o título desse Salmo 92 é assim: um salmo para o sábado. Então, nós sabemos que o povo hebreu guarda o sábado e dedica o sábado para ficar como um dia do Senhor, para louvar ao Senhor. Então esse Salmo 92, ele é o único salmo que foi escrito para o sábado. E ele é um salmo que traz justamente um louvor ao Senhor. Vamos ler aqui o que ele fala. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. 2. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. 3. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Então aqui os versículos 1 ao 3, ele está dizendo que é muito bom louvar a Deus, que é muito bom anunciar logo cedo a benignidade do Senhor. O que é benignidade? É o bem, a capacidade de fazer o bem. Ele está dizendo é bom acordar e falar, Deus faz o bem. E, durante a noite, lembrar da fidelidade do Senhor. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos aprender como viver a nossa vida. Podemos aprender que podemos acordar e agradecer a Deus, porque abrimos os olhos, porque temos mais um dia de vida, porque recebemos mais uma chance de fazer melhor. Então isso é o bem de Deus. É bom louvar ao Senhor para de manhã já anunciar a tua benignidade. O Senhor é bom. Ele fez o bem. Ele me deu mais um presente, mais um dia de vida. E quando chegar a noite, cantar a fidelidade de Deus. Por que de noite cantar a fidelidade de Deus? Chegar de noite e lembrar: hoje Deus me guardou. Hoje Deus foi fiel comigo. Ele me protegeu, ele cuidou da minha família, ele me deu a alimentação, ele me deu o trabalho, ele me deu força para fazer tudo o que eu precisava fazer. Ele promete que vai nos ajudar. Ele foi fiel. Às vezes, nós acordamos e ao invés de anunciar a benignidade do Senhor, nós já dizemos, por que eu acordei? Que vida maldita, que vida desgraçada, não faça isso. O Salmo 92 está dizendo, é bom acordar e louvar ao Senhor e anunciar a benignidade dele. Lembre do bem que você tem recebido. Você acordou, você tem mais uma chance de de corrigir, de fazer melhor. E quando chegar a noite, ao invés de olhar para as coisas ruins que aconteceram, lembrar daquilo que Deus fez de bom, que Ele tem dado a você. Ele é fiel com você. Mesmo nas adversidades, você conseguiu chegar à noite em casa e você pode fazer melhor amanhã. Deus pode dar mais uma chance para você. Olhe para o que Deus tem feito de bom a você. Aí o versículo 3 ele fala que ele ama adorar a Deus, que ele quer pegar um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Som solene quer dizer, ele quer dedicar um louvor a Deus. Por que ele quer fazer isso? Versículo 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Então ele está falando aqui, ele se alegrou com aquilo que Deus fez por ele. Muitas pessoas podem pensar assim, ele se alegrou porque ele estava numa situação boa. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, muita riqueza, carro novo, casa nova, mas as pessoas não conseguem ter alegria, porque elas não buscam ao Senhor em oração e na leitura da palavra. Apenas posses e riquezas terrenas não trazem alegria. Nós somos uma alma e nós precisamos de Deus. Então,
Dedique-se também à oração, a ajudar aqueles que precisam de você, naquilo que você pode ajudar. Isso também traz alegria. Então, o Senhor trouxe alegria para ele. Ele encontrou alegria no Senhor. Então ele fala: exultarei, ou seja, eu vou pular de alegria nas obras das tuas mãos. Ele se alegra vendo também a criação. Nós podemos nos alegrar olhando para o céu, como o Salmo 19 fala. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a glória da obra das suas mãos. Agora vem essa é a primeira parte. Ele fala: é bom louvar a Deus, para de manhã anunciar o bem dele e à noite a fidelidade dele sobre instrumento musical, porque ele tem dado alegria para o salmista que escreveu esse Salmo 92. A segunda parte, versículos 5 e 6. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Seis o homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Lá no Salmo 14 fala que o louco, ele é aquele que diz: não há Deus. Então o louco não entende isso. O homem brutal, aquele que é bruto, ele não sabe de nada. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Se você prestar atenção na flor, nos passarinhos, no céu, nas coisas que foram criadas, você consegue, a sucessão do dia que passa para a noite, depois a noite que passa para o dia, nas estações do ano, o inverno, a primavera, o verão, depois o outono, cada estação, tudo que foi criado, como as coisas foram criadas, você vê que as obras do Senhor são muito grandes e que os pensamentos de Deus são muito profundos. Quando os homens descobrem como que funciona todo o processo da chuva, da fotossíntese. O que é fotossíntese? É aquele processo que as árvores, elas recebem a luz do sol e quando elas recebem a luz do sol, elas transformam, elas recebem o gás carbônico e transformam em oxigênio. E nesse processo, elas vão renovando o ar para as pessoas. A luz do sol influenciando nas árvores que fazem todo o processamento do gás carbônico, trazendo oxigênio e trazendo vida. Você vê que os homens estudam como as coisas funcionam na natureza e quanto mais se estuda, mais se vê quão profundos são os pensamentos de Deus. Como Deus ele cria tantos processos, tantas coisas na natureza, tantas coisas, a construção de um prédio. Um homem pode fazer cálculos para saber quanto ele deve aprofundar no solo para para colocar ali um prédio. Todas as fórmulas matemáticas com precisão. Deus criou todas essas coisas. Então, quando você vê quantas coisas Deus criou, você vê, muito profundos são os teus pensamentos. Aí o homem brutal nada sabe e o louco não entende isso. Agora o versículo 7. Terceira parte. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. O versículo 7 está dizendo: eu estou aqui nessa frequência de louvar a Deus, no versículo 1 ao 4, porque Ele é bom. Eu estou aqui nessa frequência, no versículo 5 e 6, de ver como Deus é grande, como Ele é maravilhoso, mas existem os ímpios. E eles existem aos montes na terra. Eles brotam como erva e eles florescem, praticando coisas erradas. Mas eles vivem, praticam coisas erradas e existem um monte dessas pessoas, mas elas nascem e fazem o mal para serem destruídos para sempre. Eles vão viver essa vida aqui na terra e no final da vida eles não vão encontrar a Deus. Eles vão ser destruídos. Então o versículo 7 aqui, ele traz uma esperança para nós. Alguém pode pensar assim, esperança como? Só se tem ímpio, significa que tem muita maldade na terra. Mas ele traz a esperança no sentido de que você faz a coisa correta, você é justo e você vai crescer.
Você vai seguir a sua vida protegido por Deus. Você vai ter uma vida em que a presença de Deus vai fazer você acordar e ter a alegria de anunciar a benignidade do Senhor. Vai chegar a noite e você vai ter a alegria de dizer que Deus foi fiel com você. Enquanto que o ímpio, ele vai ficar aí na terra praticando mal e pensando que está prevalecendo, e no final da vida ele vai ver que ele vai receber a consequência do que ele fez. Sem contar que o ímpio, ele sofre as consequências do que ele faz aqui na terra. O ímpio vai lá, ele adultera, vai lá, sai com várias pessoas, vai lá, conta uma mentira, vai lá, faz um suborno, uma corrupção, vai lá e participa de um crime. Aí ele não consegue formar uma família, sofre uma prisão, mentiu, ele é cortado da sociedade em que ele participava. Então o ímpio, ele não fica sem o castigo. Ele sofre as consequências da sua impiedade, do seu mal aqui na terra. E depois, quando ele parte, ele perde a vida eterna. Agora vem a quarta parte. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Em outras palavras aqui, o ímpio, eles brotam, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Altíssimo. Versículo 9. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Quem são os inimigos de Deus? Todos aqueles que praticam iniquidade. Então, se a pessoa faz o mal, ela é inimiga de Deus. O amigo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Inclusive, Jesus disse isso. Se você abrir a Bíblia em João, no capítulo 15, lá está escrito: vós sereis meus amigos, se praticarem os meus mandamentos. Então Jesus falou para os discípulos: vocês são meus amigos se vocês fazem aquilo que eu mando vocês fazerem. Então aqui no 9, quando fala os teus inimigos, eles perecerão, quem não honra a Deus, quem faz o que é o oposto da vontade de Deus, acaba morrendo, acaba perecendo. Agora vem a outra parte, versículo 10 e 11. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. 11. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão, quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O versículo 10 e 11 ele está dizendo: o Senhor continua sendo altíssimo, os seus inimigos vão perecer, e o Senhor é que vai exaltar a minha força. Ele vai mostrar para mim que os meus inimigos vão perecer, e eu vou escutar a respeito do que aconteceu com eles, dos que se levantaram contra mim. Porque o Senhor é o Altíssimo, versículo 8, versículo 9, os inimigos dele vão perecer, e então, versículo 10 e 11, o Senhor vai ser o meu amigo e vai exaltar a minha força, e eu vou ver os inimigos abatidos. Agora o versículo 12 e 13, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você sabe que a palmeira, ela resiste ao vento. Ela se inclina até lá embaixo, mas ela não quebra. E depois ela volta e permanece de pé. Então o justo florescerá como a palmeira. Ele pode enfrentar os desafios da vida, ele pode chegar perto de cair, mas ele sempre se levantará. Ele crescerá como cedro no Líbano. Os cedros são árvores bem altas. Então ele diz: crescerá como cedro no Líbano, crescerá bastante. Os que estão plantados na casa, o versículo 13, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Quem está na presença do Senhor vai florescer com Deus. E aí ele termina, versículo 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Lembra que o Salmo de número 1 fala que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite para colocar em prática é como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas cujas folhas não secam. Então as folhas não secam. Não importa, seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta ou na terceira idade, mesmo perto da morte,
a pessoa sempre vai estar com as suas folhas verdes, sempre vai produzir o seu fruto. Ela, em cada estação, ela vai dar o seu fruto. Serão viçosos e florescentes, vão manter o brilho do Espírito Santo. Serão viçosos e florescentes, serão brilhantes, continuarão manifestando pela fala, pelo comportamento, pelas atitudes, pelas boas ações que são de Deus. Versículo 15: para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, em Deus não há injustiça. O Salmo 92 ele é um salmo de louvor a Deus. Ele é um salmo que fala que é bom honrar a Deus, porque Deus ele é benigno, Deus ele é fiel, Deus ele é o Altíssimo e ele derrota todos os nossos inimigos. Ele vence os nossos inimigos. E ele é um Deus que é justo. No final, ele fará justiça. Aqueles que confiam nele vão chegar na velhice e ainda vão estar viçosos e vão estar refletindo a glória de Deus. Vão estar aqui o versículo 14, né? Serão viçosos e florescentes. Ainda vão estar brilhando, manifestando a glória de Deus. Esse é o Salmo 92. E se você chegou até aqui e está pensando assim, mas eu não tenho tido muitos motivos para agradecer a Deus, eu tenho andado reclamando da vida, eu tenho andado ansioso, aflito, angustiado. Deus está dizendo hoje para você, é bom louvar ao Senhor, agradeça por aquilo que você tem recebido de Deus. Quando você começa a agradecer e a louvar a Deus, Deus começa a mostrar, dar uma visão nova a respeito da vida. Isso traz alegria e quando você está alegre, você consegue ver saídas e respostas que quando você está carrancudo, abatido, ansioso, preocupado, você não enxerga. Mas a gratidão e o louvor ao Senhor vai trazer clareza e iluminação, vai trazer luz para que você saia do túnel em que você pode estar. No Salmo 30, no versículo 5, está escrito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem uma manhã para trazer para a sua vida. E se você quer ter a comunhão com Deus e um relacionamento profundo com Ele, não recebeu Jesus ainda, você pode receber Jesus agora com uma oração. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio na terra para morrer e quando o sangue dele escorreu naquela cruz, ele escorreu aquele sangue para nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Por que receber o perdão dos pecados? Porque os pecados nos afastam de Deus. Quando você recebe o perdão dos pecados, você se torna filho de Deus. E quando você é filho de Deus, Deus nos dá dois presentes. O primeiro, o nosso nome é registrado no céu, no livro da vida, e isso significa que quando você morre, o seu nome está lá, registrado. Então você entra no céu. E o segundo, ele cuida de nós aqui na terra. Ele dá o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que começa a morar em nós. Quando nós estamos fazendo coisas erradas, ele coloca um aperto no nosso coração para nos dizer, para nos arrepender e fazer a coisa certa. E assim ele vai nos ajudando para nós cumprirmos essa vida, para depois estarmos para sempre com Ele. Se você quer receber essas bênçãos de Deus, faça essa oração comigo. Diga assim: essa oração você vai receber Jesus. Quando você recebe Jesus, você vai receber essas bênçãos. O perdão dos pecados, você vai se tornar filho de Deus, você vai receber o nome escrito no livro da vida no céu, vai estar registrado lá, e você vai ter o Espírito Santo para seguir aqui nessa vida com a ajuda dele. Então faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Perdoa todos os meus pecados, hoje até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus, você recebeu o perdão dos pecados,
você agora é filho de Deus, o seu nome está registrado no livro da vida, porque você pediu e ele ouviu a sua oração, e você recebeu o Espírito Santo. A partir de hoje, preste atenção naquilo que você faz, naquilo que você fala. O Espírito Santo vai dar um toque em você, dizendo assim: não faça isso. Então escute, mude a sua rota, se arrependa e siga nessa vida com Deus. Procure uma igreja, se você que pregue que Jesus está vivo e que as suas orações devem ser feitas apenas a Jesus. Existem pessoas que oram para santos e para imagens, mas o Salmo 115, nós vamos chegar lá, está escrito que as imagens que são feitas por mãos de homens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés, mas não andam. E todos aqueles que adoram a eles se tornarão como eles, ou seja, se tornarão como sem nenhuma força, se tornarão como imagens, sem vida. É isso que está dizendo. O Senhor Jesus está vivo do lado direito de Deus. Ele recebe a minha oração e a sua oração quando estamos corretos com Ele, porque Ele não ouve a oração quando estamos pecando voluntariamente. Ele ouve a nossa oração e Ele intercede por nós. Se você peca e quer se arrepender, Ele vai ouvir e vai levar ao Pai para ajudar-nos a vencer o pecado. Mas se você peca voluntariamente e depois quer falar com Ele, se esquecendo de pedir o perdão, então Ele não ouve. Isaías 59:1 fala sobre isso, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos alcançar, e os seus ouvidos não estão agravados, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele, para que Ele não ouça as nossas orações, para que Ele fique longe de nós. Então, se arrependa, confesse os pecados e Ele ouvirá a sua oração. Se Jesus está vivo, procure uma igreja que prega isso. Batize-se nas águas, participe da ceia, que é comer o pão que representa o corpo de Cristo morto na cruz e o cálice com suco de uva que representa o sangue dele que nos purifica do pecado. Quando você come o pão, você está ganhando força para segui-lo. Quando você bebe o cálice com suco de uva, você está dizendo: eu quero que os meus pecados sejam purificados. E de tempos em tempos, fazendo esse memorial, a ceia é um memorial, uma memória de que Ele morreu por nós para nos dar força espiritual e purificação. E um dia Ele voltará para que nós estejamos com Ele para sempre. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa meditação do Salmo 92. Te agradecemos porque temos motivos para louvar ao Senhor, como disse o salmista aqui, para anunciar pela manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Te glorificamos e te agradecemos porque o Senhor ajuda o justo a ser como uma palmeira. Podemos passar por todas as situações, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, não nos faltará a sua presença diária. E o Senhor também nos dá crescimento, o Senhor nos ajuda naquilo que precisamos. Te glorificamos porque o Senhor nos guarda até a velhice e também na vida eterna. O Senhor prometeu e o Senhor cumpre, trazendo salvação, vida eterna para todos os que o recebem como Senhor e Salvador. Te glorificamos por todas as bênçãos, continua conosco, nos ajudando a segui-lo, hoje e sempre, em todas as circunstâncias, adversidades e momentos, e também nos momentos de louvar ao Senhor, como hoje no Salmo 92. Obrigado, obrigado e obrigado. Pelo nome de Jesus agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Na graça e paz de Cristo. Amém.